Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira parte, que é sobre a profissão da fé. Estamos na segunda sessão, que é sobre os símbolos da fé, no capítulo 1, que trata do tema Creio em Deus Pai. Dentro desse Creio em Deus Pai, estamos no parágrafo número 7, que está tratando então da queda do ser humano, da queda dos anjos. Estamos vendo sobre o pecado original. Bem, hoje nós vamos entrar a partir do número 406 do Catecismo da Igreja Católica. Mas eu vou puxar um ganchinho aqui ainda do 405. No final dele vai dizer que o batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e torna a voltar o homem para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Então, que combate espiritual que é esse? Que o catecismo aqui está falando. É o combate interior, é a luta interior que o ser humano tem que travar com ele mesmo. Antes de nós darmos continuidade, eu vou explicar um pouquinho sobre esse combate interior, essa luta. Bem, então o que está dentro de nós? Nós, pelo batismo, voltamos a receber de Deus, então, a santidade e a justiça original que nós recebemos lá no início e que vieram de Deus e que nós temos direito de receber não por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo, que restituiu isso para nós, pela morte dele na cruz. Muito bem, então recebemos de volta a imagem e semelhança. Porém, por causa do pecado original, a nossa situação, a situação humana, ela ficou inclinada para o mal. Então, ela sofreu algumas sequelas dessa doença. Já expliquei aqui outro dia sobre sequelas de doença e sobre esses pecados que ficam em nós, essa força de pecado que está em nós. Já explicamos há uns dias atrás. Só vou relembrar você aí que essas sequelas ficaram em nós por causa do pecado original. Muito bem. Então, o corpo ficou, o nosso corpo humano, o nosso ser humano, que é corpo, alma, espírito, ficou nesse estado decaído, nesse estado de propensão ao mal. Então, o que está em nós? Está em nós essas concupiscências, esses desejos, estão em nós, sim, mas também nos foi dado a santidade inicial, a imagem e semelhança de Deus, santidade e justiça original. Então, entre nós existem dois combatentes, né? Um nos levando para o bem e outro que nos quer levar para o mal. Então, nós somos impelidos ao bem e impelidos ao mal. Muito bem, esta luta, quem que pode vencer essa luta? Quem vai vencer, o bem ou o mal? A quem eu der o grito de vitória. A quem eu oferecer o grito de vitória que vai vencer. Se eu deixar que o mal domine a mim mesmo, essa força que está em mim, essa força negativa, essa propensão ao mal, essa minha vontade de pecar, um desejo imenso de pecar, que chama-se concupiscências. Se eu der lado a isto, então quem vence a batalha em mim é o mal. Então eu perco novamente a imagem e semelhança com Deus, renuncio a Deus, não quero saber de Deus, como fez Adão e Eva lá no início. Então estamos repetindo o mesmo ato. Veja que é interessante isso. Quando nós somos gerados, nós recebemos o pecado original de Adão, porque ele pecou, não nós, mas ele pecou. Mas como eu sou humano, então eu recebo também o mesmo pecado de Adão. Agora, nesse segundo ato
vamos dizer, foi o primeiro ato que foi o de Adão. E o segundo ato, que é o ato de Cristo, que ele me devolve a santidade e justiça original, ele me devolve com uma condição de agora eu escolher. Não mais o que foi escolhido por Adão. Mas agora eu, como estou sendo recriado, então eu agora escolho se eu quero continuar sendo de Adão, quer dizer, do pecado, ou se eu quero agora nascer como uma nova pessoa, uma nova criatura para Cristo. Então, essa decisão é minha, de mais ninguém. Por exemplo, eu não posso decidir isso por você. Você não pode decidir isso por mim. Você não pode decidir se você tem filho, filha, por eles. Não, de forma alguma. Cada um decide para si. Então, essa luta interior, o que é essa luta interior? É que você sabe que você não pode pecar, mas você tem desejo de pecar. Então, você tem que destruir o pecado em você mesmo. Então, existe o Luiz Carlos velho, corrompido pelo pecado, destruído pelo pecado, com desejo imenso de pecar, e existe o Luiz Carlos novo, com desejo imenso de ser santo. A vitória cabe a mim, eu vou decidir. Quem vai ser vitorioso, o Luiz Carlos novo ou o Luiz Carlos velho? O Luiz Carlos novo que nasceu à imagem de Cristo, ou melhor, renasceu à imagem de Cristo, ou o Luiz Carlos velho que nasceu à imagem de Adão? Então essa luta está em mim. Essa luta tem um nome. Essa luta interior no grego, é chamado de agonia, porque vem do verbo agon, que é lutar interiormente. Então, por isso que nós temos agonia. Você deve ter sentido muita agonia já na sua vida por outros motivos. Né? Motivos que você queria fazer alguma coisa, não dava certo, e você vai ficando nervoso, entrou em agonia. Podemos lembrar da agonia de Jesus lá no Getsemane. Quando ele sabia que ia morrer, sim, claro. Sabia até que ia ressuscitar no terceiro dia, sabia. Sabia que ia morrer de uma morte muito cruel, sim. Mas, quando ele está naquele estado de oração, pedindo já força para Deus, etc., o Espírito Santo revela para ele os detalhes do que ele iria sofrer. Bem, ele falou, não vai dar. Não vai dar, pai, não, isso aqui é muito dolorido, não vai dar. Afasta de mim esse cálice. E começou a lutar entre ele mesmo. Ele falou, mas é para isso que eu vim. Eu vim para isso, para morrer, para salvar a humanidade toda, o universo todo. E agora estou indo contra o que eu próprio vim fazer aqui. Então ele começou a lutar contra ele mesmo. Isso chama-se luta interior. Chama-se agonia. Agon, verbo do grego, luta interior. Agonia. Ele começou a entrar nessa agonia, essa luta. E pai, não quero isso, mas eu vim para isso. E essa luta dele interior foi tão forte, foi tão grande, tão intensa. A palavra que muita gente gosta de usar hoje em dia, né? Foi tão intensa essa luta interior de que começou a estourar dentro dele aqueles vasículos de sangue, né? As veinhas bem fininhas que estão aí bem na flor da nossa pele, começaram a estourar tal luta interior. Assim como uma mulher, por exemplo, que vai dar à luz no parto natural, e ela no parto normal, e ela faz tanta força, que estouram as veias dos olhos dela. Então fica o olho tudo vermelho, né? Deu uma hemorragia interna ali. Estouraram os vasículos dos olhos. Então, só que de Jesus foi o corpo inteiro dele que estourou os vasos. E a palavra de Deus vai narrar que molhou toda a veste dele, o chão onde ele estava também molhou de sangue. Então, porque ele travou uma luta intensa contra ele mesmo, né? Contra ele mesmo, contra o que ele
viu que tinha que fazer, que ia acontecer e ia ser muito difícil. Então essa luta interior, a nossa luta, a minha luta e a sua luta, meu irmão, minha irmã, a minha luta e a sua luta contra o pecado. Será que já saiu sangue, né, dos nossos poros? Será que já nós derramamos sangue para buscar a santidade em detrimento ao pecado? Será que já aconteceu isso comigo e com você? Comigo não aconteceu ainda. Eu estou nessa luta, mas será que eu já lutei o suficiente? Será que eu tenho lutado arduamente contra o pecado que está em mim para buscar a santidade? Então, nesse sentido aí, que a igreja vem nos ensinar, não é? Combate espiritual, olha que coisa. Combate espiritual. A doutrina da igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V, bem no início da igreja, né? 500 anos apenas. Em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu aí no entre o século IV e o século V, né? Reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo. Pelágio era um sujeito aí que pregava aí que a gente podia se salvar pelo nosso esforço, não é? Bem, já vamos ver aqui. Reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo. Isso no século V. E no século XVI, quando a igreja se coloca em oposição à reforma protestante. Que também o protestantismo ele entende o pecado original como de um outro modo, uma outra forma. Nós já vamos ver aqui também. Pelágio, então, esse sujeito aí do século V, sustentava, quer dizer, defendia a ideia que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava, assim, a influência da falta de Adão a de um mau exemplo. Então ele queria dizer o quê? Que não precisava de Jesus para se salvar. Que nós conseguiríamos alcançar a nossa salvação sozinhos, pela nossa força, pela nossa força de vontade. Isso daí é uma heresia muito grande. Porque se foi necessária a vinda do Filho de Deus, que teve que se encarnar, nascer de uma mulher, etc, 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 fundar uma igreja, instituir sacramentos. Então, se não houvesse necessidade disso, por que o Filho de Deus viria? Se nós conseguiríamos nos salvar sozinhos, por que o Filho de Deus viria? Então veja que esse Pelágio aí estava com a ideia muito transtornada, não é verdade? Ele dizia também que a falta de Adão foi apenas um mau exemplo, que não foi o pecado original. Então veja que ele estava aí completamente em desacordo com a revelação, com a palavra de Deus. Os primeiros reformadores protestantes, então no caso aí século XVI, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificava o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, que é a concupiscência, que seria insuperável. Bom, se seria insuperável, então ninguém se salva. Então veja, que são teologias, a teologia protestante, ela não tem a categoria de informações, de revelações e de entendimento que a Igreja Católica tem. Porque foi dada à Igreja Católica o entendimento de toda a Escritura e não foi dada a mais ninguém, a mais nenhuma outra igreja. Só a Igreja Católica recebeu de Deus, que é o próprio Jesus, a incumbência, o dever de ensinar a verdadeira doutrina que receberam de Cristo. E entender, interpretar essa doutrina e, além de interpretar, explicar para nós, para os leigos, como que ela deve ser entendida.
Então, isso quem recebeu? Os apóstolos. E esse entendimento de toda a doutrina católica chama-se apostolicidade. Então, isso é passado de um para outro. Então, o bispo aí da sua diocese, não é aqui da Arquidiocese de Sorocaba, então, nosso bispo, então ele recebeu essa apostolicidade, quer dizer, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento da palavra de Deus verdadeiro, em todo o seu sentido, pleno, sentido pleno. Já as outras igrejas não receberam isso. Onde estão os seus apóstolos que vieram pela imposição das mãos dos primeiros apóstolos? Onde estão? Pois é, eles não têm. Eles mesmos, muitos deles, né? Eles mesmos se ordenam a si próprios. Eu sou bispo fulano, eu sou bispo ciclano. Mas eles não têm a apostolicidade da igreja, não tem. Não tem a tradição apostólica, não tem. Então, como que vai interpretar corretamente a palavra de Deus, a doutrina? Pois é, daí não vai completar corretamente. Então, por isso que, para o protestante, essa culpa e essa concupiscência e desejo ao mal é insuperável. A igreja pronunciou-se especificamente sobre o sentido do dado revelado no tocante ao pecado original no segundo concílio de Oranges, em 529, depois de Cristo, então século VI, e no concílio de Trento, em 1546, já no século XVI. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos ter isso em mente, né? A igreja recebeu, ninguém mais recebeu o poder, a autoridade de interpretar devidamente a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ou seja, a revelação. Ninguém mais recebeu isso. Vamos ter isso muito bem claro e muito bem tranquilo no nosso coração. Bom, vamos ver aqui hoje um duro combate. 407. A doutrina sobre o pecado original, ligada à doutrina da redenção através de Cristo, propicia um discernimento lúcido. Discernimento quer dizer um entendimento bem claro, né? Discernimento lúcido, sobre a situação do homem e da sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, Adão e Eva, o diabo adquiriu uma certa dominação sobre o homem, embora este último permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então vou repetir essa parte aqui, mais pausadamente. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, o pecado original, o que faz? Ele nos transforma em servos, em prisioneiros do demônio, ok? Porque o demônio ele tem o império da morte. Ele é o chefe do império da morte, ele é o imperador deste império. E esse império é muito grande. Claro, é que não é maior do que o império divino, evidentemente que não, mas ele é enorme. Aí diz assim, ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Então, ignorar quer dizer, eu não tenho natureza decaída, isso que o Luiz Carlos está falando aí, eu não tenho inclinação para o mal, imagine que eu tenho inclinação a fazer o mal, eu tenho inclinação para, eu quero fazer o que eu quero. Não tem que ficar aí tentando entender demônio, o que ele faz na minha vida, eu não preciso disso. Então muita gente que está ouvindo esse programa pode pensar assim. Aí a pessoa é livre para pensar o que ela quiser. Não quiser concordar com nenhuma palavra do que eu estou falando aqui, não precisa concordar. Só que a pessoa vai sofrer depois as consequências disso, mas ela é livre para escolher. Mas o que eu quero dizer aqui, que ignorar que o homem tem uma natureza decaída, quer dizer, ignorar quer dizer eu não quero saber disso, isso não é para mim.
Isso acarreta graves erros na minha vida social. Diz aqui o catecismo, na educação, na política, na ação social, nos costumes. Entende? Porque daí eu posso fazer o que eu quiser, que é tudo bom. É tudo maravilhoso. Eu posso pisar nos outros, eu posso denegrir os outros, eu posso tomar o lugar do outro, falar mal dele, destruir ele lá na empresa para ficar no lugar dele. Eu posso, na política, usurpar de todos os meios que eu quiser, me corromper, etc., porque eu estou usando do poder que eu tenho. Não é assim? Eu uso do poder que eu tenho, faço o que eu quero, e não é porque eu tenho uma natureza decaída, imagine. É que eu posso fazer isso, eu tenho poder, eu tenho autoridade para isso, então eu vou fazer. Então, aí que está. Se a pessoa não tem essa clareza, essa lucidez, esse discernimento, como é falado aqui, se a pessoa não tem isso, então ela vai incorrer em gravíssimos pecados sem notar que ela está errando. Por quê? Porque ela mesma está fazendo o que ela quer e ela acha que está certa. Que ela não... Imagine natureza decaída. Imagina isso, eu não tenho natureza decaída coisa nenhuma. Não é? Eu sou inteligente, eu sou esperto. Como que eu tenho natureza decaída? Então, sem a luz do Espírito Santo, sem a luz do Evangelho, sem a luz da doutrina, nós não entendemos essas coisas. E mesmo que não entendamos, nem precisa entender, a gente não aceita essas coisas, sabe? Então, somente com a luz do Evangelho, né, da doutrina, que você vai passar a compreender isso e aceitar e a colocar em prática na sua vida. Então, vamos continuar aqui. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais do homem que é ser humano, conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora. Quer dizer, se eu permanecer no pecado, eu ofereço ao mundo o meu pecado, o produto do meu pecado. Que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo. Então, quando São João diz aqui o pecado do mundo, o que ele quer dizer? Que o mundo também peca? As estrelas pecam? As rosas pecam? Os peixes pecam? Não. O pecado do mundo aqui, que São João está falando, não é sobre a natureza criada, mas é a ação do homem neste mundo. Chama-se pecado do mundo. Ok? Vamos lá. O pecado no mundo, conforme está em João 1 capítulo de João, versículo 29, com essa expressão, ele quer exprimir também a influência negativa que exercem sobre as pessoas, as situações comunitárias e as estruturas sociais, que são o fruto dos pecados dos homens. Quer dizer, onde que o homem vai pecar? Vai pecar na sociedade, no lar, onde ele trabalha, na educação, na área da saúde, na política, em todas as estruturas sociais. Se ele não tem esse discernimento, se ele não atende a isso, se ele não pensa sobre isso, ele apenas age segundo seus próprios impulsos, então ele vai destruindo onde ele estiver. E os que estão ao redor dele também serão atingidos pelo pecado deste homem. Esta situação dramática do mundo, como diz primeira carta de João, agora não é evangelho, né? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, essa situação dramática, como é que São João se expressa na sua carta? O mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. O que é estar Perdão. O que é estar sob o poder do maligno? É estar debaixo. Quer dizer, o maligno se torna o senhor, o dono, o proprietário. O império é dele. Faz da vida do homem um duro combate. Vai dizer assim. Agora vamos fazer uma outra citação aqui. É tirado aqui do Gaudium et Spes.
um documento pós-conciliar. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Quer dizer, quando que o ser humano, ele vai vencer essa luta interior que tem dentro dele? Essa luta interior, quer dizer, ele sabe que o mal está nele, não o pecado original que já foi tirado pelo batismo, mas esse prazer de pecar, essa vontade de fazer o que é errado. Como que ele sabe que tem isso e como ele vai lutar contra isso? Bem, o Senhor nos dá o Espírito Santo. O Espírito que é dele, que no momento em que ele estava no Getsemane, na sua agonia, quem foi confortar Jesus? Quem foi ali abraçar Jesus? Quem foi dar um ânimo novo a ele? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi ali e tirou toda aquela angústia de Jesus e colocou no coração dele a certeza do que ele deveria fazer, com convicção, acreditando que estava cumprindo a vontade do Pai. Então o Espírito Santo veio dar clareza aos pensamentos de Jesus. Mas poderia dizer assim para mim, mas Luiz Carlos, mas Jesus não é Deus, por que ele precisava do Espírito Santo? Então eu digo, precisava sim, porque quando ele se encarnou, a partir do momento em que ele se encarnou pelo Espírito Santo também, foi obra do Espírito Santo, ele não usou de sua igualdade com Deus, nunca ele usou, em nenhum momento da sua vida, em nenhum milagre que ele fez porque ele era Deus, não. Ele fez porque o Espírito Santo estava nele. Isto é um grande entendimento teológico que você tem que saber também. Todos os milagres que Jesus fez, toda a expulsão de demônios, ressuscitava pessoas, curava as pessoas, tudo isso ele fazia pelo poder do Espírito Santo. Porque vai dizer São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, vai dizer que quando o Filho de Deus, o Verbo encarnado, se encontrou em carne humana, ele não se igualou a Deus, não usou de sua divindade, mas ele se aniquilou. Essa palavra lá em Filipenses 2, no grego, né, é kenosis. Kenosis. O que quer dizer kenosis? Aniquilamento, rebaixamento, humilhação, esvaziamento. Então ele se esvaziou de sua divindade para assumir totalmente a nossa humanidade e ser totalmente um ser humano. Não deixou de ser divino? Eu sei que ele não deixou de ser divino, porque a natureza divina está nele. Muito bem, mas ele não usou do poder de sua divindade. Então por isso que ele precisava em tudo do Espírito Santo. E nesse momento que ele estava lutando também contra ele mesmo, aí o Espírito Santo vem e consola. Sabe quando você está num estado muito triste ou numa agonia mesmo? Está orando, pedindo ao Senhor, rezando à Virgem Maria, rezando aos santos, rezando a Jesus, ao Pai que seja, ao Espírito também. Nesse momento vem uma coisa tão gostosa dentro de você, que você respira, fica calmo. Isso chama-se consolo do Espírito Santo. Então, esse consolo do Espírito Santo, Jesus teve lá no Getsemane. Aquele momento de sofrimento interior. E aí o Espírito Santo consolou Jesus. Jesus parou daquela agonia, né, de transpirar sangue. Falou, mas é para isso que eu vim. É para isso mesmo que eu vim. Aí sim, com essa força do Espírito, essa graça do Espírito, ele se levantou e foi aí se entregar. Ele se entregou, né? Ninguém veio prendê-lo por si só. Ele mesmo se entregou.
Então, sim, nós devemos buscar essa força no Espírito Santo. Se você está encontrando dificuldade aí com os seus pecados, com suas más tendências, suas más inclinações, quando você vê, você fala, eu quero buscar santidade, Luiz Carlos, mas quando eu vejo, já estou no pecado, já falei bobagem de novo, já falei palavrão de novo, eu não quero falar, mas quando eu vi, já falei. Então, busca o Espírito Santo, busca os sacramentos. Vai buscar a força de Deus, que Ele vai te dar com toda certeza, toda garantia. Amém, querido irmão, querida irmã? Então, vamos rezar a nossa Mãe Santíssima. Ela, que teve toda a força do Espírito para permanecer sempre intacta. Então, ela, ninguém mais do que ela aí para rezar por nós, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.